Ezequiel capítulo de número 3, Ezequiel capítulo de número 3, vamos ler a palavra do Senhor, e nós vamos ler dos versículos 16 até o 21, amém? Ezequiel capítulo de número 3, Ezequiel 3, versículos 16 até o 21, 3, por favor, Biel, obrigado. Ezequiel capítulo 3, agora vai lá para o versículo 16, e nós vamos ler juntos, obrigado, a palavra do Senhor. Irei ler na tradução que está no Data Show, mas você pode acompanhar na sua sem problema nenhum. Diz assim a palavra do Senhor: findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. 18. Quando eu disser ao perverso, ou ao ímpio, em algumas traduções, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 19. Mas se avisares o perverso, o ímpio em algumas traduções, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Verso 20. Também quando o justo, irmãos, repete comigo, justo, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Verso 21. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua gloriosa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, porque nós queremos ouvir a tua voz, o que o Senhor tem para nós, e não aquilo que nós desejamos ouvir. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Quantos podem dizer comigo? Deus é bom. 1, 2, 3. Deus é bom. Deus é muito bom. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus ele é longânimo. Deus é misericordioso, Deus é vida, Deus é perdão, Deus é renovo, Deus é avivamento, Ele tem avivamento para cada um de nós, Deus é bom. Quando eu estava meditando para compartilhar com a igreja do Senhor esta palavra, e não só no momento que eu estava meditando, durante inclusive o momento do culto, eu fiquei me lembrando, ou de repente o Espírito de Deus me recordara o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele tem sido bom com a humanidade, o quanto que Ele tem sido bom comigo, o quanto que Ele tem sido bom com a igreja dEle. E eu fiquei pensando no texto sagrado, desde Gênesis, quando Deus criou ou formou, quando Deus criou a terra e formou ali, tudo que hoje nós vemos que existe, Deus fez para o homem. Deus não criou uma mangueira para ele. Tudo que Deus criou na terra foi para o homem. Foi para o bem viver do homem. Foi para cada um de nós desfrutarmos das delícias, das belezas que aqui existem. Quando nós desfrutamos de um alimento que seja uma banana que a gente come, uma maçã que a gente desfruta do seu sabor, uma uva que nos deliciamos,
ou qualquer outra coisa que você possa recordar aí agora. Quem gosta de macaxeira, quem gosta de inhame, quem gosta dessas coisas que são da terra, o que Deus criou, o ar que nós respiramos, foi porque Deus é bom. Foi por causa da bondade de Deus. Porque Deus pensou no homem, Deus pensou na criatura que Ele criara no Éden, e Ele disse: vou fazer tudo isso para você. Adão, tudo isso é seu, Adão. Desfrute, viva o melhor, seja feliz sobre essa terra. Desfrute de tudo que tem, Adão, tudo que tem é seu, tudo que tem é para você viver, se alegre. E Adão se alegrou, Adão viveu sim o melhor. Adão viveu sim com Eva tempos de bonança, tempos extraordinários, sem falta de nada. Adão não podia pensar em falta, porque ele não tinha falta de nada. Antes de pecar, ele não tinha falta de coisa alguma. Algumas vezes pensamos que Adão tinha falta de uma esposa antes de Deus criar Eva, porque ele viu que estava sozinho. Mas se Deus aparecia sempre para ele, Deus, ele é melhor do que qualquer marido, do que qualquer esposa, não desmerecendo o marido, não desmerecendo a esposa, mas Deus é maior, porque Deus é perfeito. Posso ouvir um amém? Então, se Deus aparecia para Adão, Adão estava completo. Mas se o próprio texto diz que ele estava só e Deus viu que não era bom, nós podemos então considerar e levar em consideração, sem dúvida nenhuma, que não é bom que o homem esteja só. Se Deus disse, é verdade. Tudo que Deus diz é verdade. Posso ouvir um amém? Deus, por sua bondade, criou então Eva e disse para Adão: está aqui. E Adão respirou, suspirou e disse: agora sim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por causa da bondade de Deus. Porque Deus é bom. E por sua bondade, Ele continuou suprindo Adão e Eva de tudo mesmo. Hoje ainda, Deus continua sendo bom, suprindo as nossas necessidades. Aleluia. De repente você gostaria de algo a mais, tudo bem, Deus vai suprir. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus vai abrir portas, posso ouvir um glória a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Mas Adão e Eva não tinham falta de nada, até que eles pecaram. Deus disse: tá, vem aqui, tem justiça sobre isso, justiça de Deus. Deus chamou Adão, chamou Eva, chamou a serpente, chamou todo mundo envolvido nesse pecado, envolvido nessa desobediência. E Deus então sinalizou para eles que haveria uma punição por isso. A serpente, Deus disse, vai rastejar. Ao homem disse, agora vai suar muito para poder comer. A mulher disse, as dores do teu parto serão aumentadas de uma maneira grandiosa. Punição. Ou melhor dizendo, justiça de Deus, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E ainda como justiça de Deus, Deus disse, vocês não ficarão mais no Éden. Vocês vão sair do Éden. Vocês não vão mais morar aqui. Vão morar lá fora, em outro local, porque vocês pecaram. Deus colocou uma espada flamejante ao redor do Éden para que ninguém tivesse acesso. Porque lá tem a árvore da vida. E Deus disse, por enquanto não. A árvore da vida é para a eternidade. Haverá um tempo em que não haverá mais morte, haverá um tempo em que não haverá mais dor, haverá um tempo em que essas coisas serão passadas, mas por enquanto, Deus revela a sua bondade no tempo em que vivemos. E nem porque Adão e Eva pecou, Deus poderia muito bem dizer assim, vou matá-los e vou criar um novo homem, vou formar do pó da terra um novo homem, uma nova mulher da coluna ou das costelas do homem. Mas Deus não fez isso. Deus disse, eu vou perdoar vocês. Vem aqui, eu vou mostrar a minha bondade para vocês. Diz o texto que Deus imola o animal, sacrifica pelo pecado de Adão e Eva, cobre-os, dá para eles vestimentas e vão embora, mas com a bênção de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, porque Deus é bom, amém? Deus é bom. Você poderia dizer comigo, Deus é bom, aleluia, aleluia. E eles começam a se multiplicar, o ser humano começa a se multiplicar sobre a terra. Não fomos formados a partir de uma evolução
de um animal chamado macaco, e que a gente respeita esse animal, ele vivendo no habitat dele, maravilha. Mas nós não viemos disso, foi criação de Deus. Foi criação de Deus. E o homem foi se multiplicando, e ele foi se multiplicando de maneira tal que essa multiplicação não atrapalhou a bondade de Deus. As pessoas foram se multiplicando e continuaram desfrutando da provisão divina. Quanto mais a população crescia, quanto mais o homem se multiplicava, homem de uma maneira genérica, homem e mulher, ele se multiplicava, mais suprimento Deus dava. Já parou para perceber que muitas pessoas elas pensam, eu só vou ser pai, ou só vou ser mãe quando eu tiver a condição ideal, financeiramente falando. Quando eu tiver X, quando eu tiver Y, quando eu puder dar isso, quando eu puder dar aquilo. Aí Deus manda a criança quando a pessoa nem tem tudo isso, e Deus supre tudo. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que experimentaram essa bondade de Deus também nessa área. Também nesta área. Deus não deixou faltar nada. E cá para nós, Ele também não vai deixar faltar, porque Ele supre todas as necessidades pela sua bondade, por sua riqueza. As nossas necessidades são supridas de acordo com a riqueza de Deus. Não é de acordo com a sua riqueza, não é de acordo com a nossa riqueza, mas é de acordo com a riqueza de Deus. E cá para nós, Deus é bilionário, trilionário. Deus tem muito mais do que a terra pode oferecer. E Ele dá para os seus filhos. Ele dá para os seus filhos. Então Deus, pela sua bondade, escolheu um povo para ser seu povo. Disse, vocês serão meu povo. E quando Deus escolhe, irmãos, o diabo pode tentar apagar. As nossas ações podem até, o resultado das nossas ações podem até tentar invalidar o que Deus determinou, mas não consegue, porque o que Deus determinou, o que Deus abraçou para Ele, ninguém apaga. Ninguém pode apagar aquilo que Deus escreve, ninguém pode escrever quando Deus apaga. Ninguém pode fechar uma porta quando Deus abre, ninguém pode abrir quando Deus fecha. E quando Deus abre uma porta, Ele mostra bondade. Quando uma porta se fecha, Deus também está mostrando bondade, porque Deus é bom. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí o povo se multiplica, Deus aparece para um homem chamado Abraão, num determinado tempo da história, num tempo passado. E Deus faz uma aliança com Abraão. Firma uma aliança com Abraão. Disse, Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou mostrar a minha bondade para com você e para com toda a sua descendência. Eu vou abençoar você. Abraão, onde você colocar a sua mão, eu vou abençoar. Onde você colocar o seu pé, eu vou te dar por herança. Abraão, quem te abençoar, será abençoado. Abraão, quem te amaldiçoar, será amaldiçoado por causa da minha bondade sobre você. É muito bom ter a bondade de Deus, e a bondade de Deus está sobre a sua vida. Olhe para alguém, estenda as mãos para ela e diga assim, a bondade de Deus está sobre você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E Abraão experimentou isso. A descendência de Abraão experimentou isso. Deus se revelou para Abraão, para Isaac, para Jacó de uma maneira tão linda, tão supridora, tão extravagante, no sentido do amor, no sentido da provisão, que eles ficaram até bem conhecidos, Abraão como amigo de Deus, e as pessoas sabiam, eu quero a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E sabe o momento que Deus mais revela a sua bondade, irmãos? Se eu puder dizer assim, é quando a pessoa está longe. É quando a pessoa está em desobediência. Sabia disso? Porque dentro de uma ótica humana é assim, está em desobediência, está pecando, está errando, que Deus fulmine, que Deus mate, que Deus tenha um encontro para poder colocar na cova, ou mata, ou se arrepende, ou Deus manda para longe. E Deus fala, não, eu quero mostrar amor. Quero mostrar amor. E aí, a gente percebe isso na vida de Abraão. Ele não foi perfeito. Isaac não foi perfeito. Jacó também não foi perfeito. Mas Deus demonstrou a bondade dele para com Jacó
em diversas situações, e algumas delas Jacó estava em desobediência. Jacó havia enganado seu irmão, mentido do seu pai, e agora a mãe dele disse assim: vai embora para a casa do meu irmão, que é seu tio, porque se você ficar aqui, seu irmão te mata. Ele vai fugindo no meio do caminho. Deus aparece para ele e diz assim: ó Jacó, eu sou contigo, serei contigo nesta viagem, eu estou contigo. Só Deus, porque Deus é bom. Jacó acorda, ele forma um altar ali e oferece sacrifícios a Deus, dizendo que Deus havia aparecido para ele, e disse mais: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar nessa viagem que eu estou fazendo peregrino, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. E a bênção de Deus estava sobre Jacó. A bondade de Deus, o amor de Deus. Fica que eles não tenham passado por lutas, eles passaram. A gente passa também. Mas Deus sempre dando um escape. Eles cresceram tanto que eles tiveram que ir morar no Egito, porque onde eles moravam, a terra onde eles estavam morando, Canaã, havia passado por um momento de fome. E eles foram para o Egito e viveram lá um tempo. E no tempo que eles viveram no Egito, a época em que José, para encurtar aqui, a gente tentar entrar no tópico, na época em que José era governador do Egito, quase todo mundo conhece essa história, para não falar todo mundo e errar. O povo de Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó foram morar no Egito. Enquanto José estava vivo, estava tudo bem, mas depois que José morreu, um novo faraó se levantou, porque aquele anterior havia morrido, claro. E aí eles começaram a humilhar o povo de Deus, escravizar o povo que Deus escolheu para ser povo dele. E vou dizer uma coisa: não é bom perseguir quem é de Deus, não é bom humilhar quem é de Deus. O faraó experimentou coisas terríveis porque humilhou o povo de Deus. Mas Deus, mesmo nesse momento de humilhação, mesmo nesses 400 anos vivendo no Egito, o povo, Deus continuou mostrando sua bondade. Sabe por quê? Porque o faraó perseguiu tanto, eles trabalhavam e era um trabalho escravo. E quando o faraó percebeu que o povo, apesar de ter um trabalho escravo, ao invés de diminuir, o povo aumentava. Ao invés de acabar com o povo, porque essa era a ideia, o povo se multiplicava mais. Era tipo o Ministério Vida Profunda. Criança nascendo. Oh, glória, né? Deus multiplicando. E aí, mais meninos. Agora eu vou fazer o seguinte: faraó baixa um decreto, vou matar todos os meninos. Pronto, para acabar com isso. Tentaram acabar e o povo multiplicava mais ainda. Por quê? Porque era a bondade de Deus, mesmo em tempos de crise. Nós experimentamos bondade de Deus também em tempos de crise. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Aleluia. Aí chega o tempo que o povo vai embora do Egito. Deus dá para eles uma terra poderosa, uma terra que mana leite e mel. Os 12 filhos de Jacó agora já não eram mais apenas conhecidos pelos seus nomes, mas os nomes dos filhos se transformaram em tribos. Só não foram 12 nações, porque era uma nação, a nação israelita, e 12 tribos, e a bênção de Deus. O que eles plantavam, colhiam maravilhosamente, por causa da bênção de Deus e a bondade de Deus. Mas o tempo da bênção, o tempo da tranquilidade, é um tempo perigoso, sabia? Porque a gente ora menos. Quando está tudo bem, quando as coisas estão caminhando tudo muito maravilhosamente bem, a gente começa a orar menos, em regra. Toda regra tem exceção, mas em regra a gente começa a orar menos. E com o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser dele, ainda foi pior. Sabe por quê? Porque além de orar menos, eles começaram a olhar para os deuses das outras nações e dizer assim: deixa eu também dar uma oportunidade para esse Deus aí. Fazer o que Deus disse que não era para fazer. Desobedecer o comando de Deus. Não mais sacrificar, não mais estar preocupados ou dar valor à reunião solene, ao culto. Não mais dar valor ao propagar da mensagem de Deus. Não mais valorizar um Deus que, por mais que não se veja, ele é mais real do que aquilo que a gente vê.
Ele é mais vivo do que o que você vê como vivo. Ele é mais poderoso do que qualquer outro ser poderoso sobre essa terra. E então eles começaram a desobedecer a Deus, e todas as vezes que desobedecia, Deus permitia que algo ruim acontecesse. Se for olhar o livro dos Juízes de Israel, a gente vai perceber isso de uma maneira muito clara. Deus levantava um juiz e libertava o povo da escravidão. Enquanto o juiz estava vivo, o povo adorava a Deus. O povo só sacrificava ao único Deus. Quando morria aquele juiz, o povo voltava a sacrificar outros deuses, irmãos. A gente lê isso, sabe o que a gente diz assim, ó? Aí nós fazemos assim, ó, que absurdo isso. Mas às vezes, a gente também ora menos, a gente também busca menos, a gente às vezes se dedica menos para o Senhor. E quando a gente lê a história do povo israelita, a gente acha um absurdo. Mas muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. A gente ora menos, busca menos, se dedica menos, já não dá o mesmo temor, a mesma reverência, já não é mais a mesma coisa quando a gente se converteu, quando a gente aprendeu. Mas eu quero declarar sobre a nossa vida, ministério, vida profunda, povo de Deus, o nosso temor vai aumentar, a entrega muito mais ainda, o nosso serviço muito mais ainda, a nossa sede de Deus cada vez mais, irmãos, cada vez mais. Cada vez mais, porque nós precisamos continuar com sede de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas enquanto o povo desobedecia, aí o povo sofria, dobrava os joelhos, Deus vem cá, rasgavam as vestes, Deus, estamos opressos. Sabe o que é que Deus fazia? Sabe o que é que Deus fazia? Vou mostrar o meu amor com vocês. Tem arrependimento? Tem arrependimento genuíno? Recebam o meu amor. Vou levantar outro juiz, ele vai libertar vocês. Vocês vão viver de novo a bonança. E assim Deus fazia. Deus libertava o povo vivia a bonança 40 anos. E depois de 40 anos morria aquele juiz. E sabe o que acontecia? O povo se distanciava de Deus. Isso aconteceu no mínimo 15 vezes. Em histórias, em tempos diferentes, em gerações diferentes. Mas Deus continuou demonstrando amor, porque a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então todas as vezes que o povo se arrependia genuinamente, Deus demonstrava o seu amor, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom em todo o tempo, como a gente tem ouvido, em todo o tempo Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E até mesmo quando Deus proibia o seu povo de fazer alguma coisa, era demonstrando a sua bondade. Quando Deus proibiu o povo dele do Antigo Testamento de comer gordura, por exemplo, uma picanha, uma fraldinha, uma costela gorda, eles não podiam comer a gordura. Deus, o melhor, o Senhor está fazendo isso com a gente. Sabe o que era? Deus estava prevenindo, protegendo o povo. Gordura em excesso faz bem ou mal? Colesterol fica alto ou baixo? O colesterol ruim entope via do coração, sim ou não? Aí Deus, em excesso, tá? Pode comer aquela picanha, não tem problema, ainda me convida. E aí, sabe o que é que Deus estava fazendo? Protegendo o povo. Não coma o sangue, proíbe vocês de comerem o sangue. É porque o sangue é vida, ok, é verdade. Mas o sangue, ele tem em si as propriedades. Eu não vou saber usar o termo técnico, mas eu sei que quando alguém precisa identificar algumas doenças, o médico passa para ele ou para ela um exame de sangue. E pelo exame de sangue, consegue identificar algumas doenças. Onde? No sangue. Deus disse, não coma o sangue. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus queria prevenir, proteger o povo. Hoje a gente come gordura. Hoje tem gente que come o sangue. Come gordura. Não tem essa proibição para nós no Novo Testamento. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Não tem essa proibição para a gente. Porque Deus disse, agora pode comer. Tem tratamento médico. Tem remédio. Mas nada em excesso é bom. Mas voltando para o texto, Deus, até o que Deus proíbe é para mostrar a bondade, irmãos. Deus mostrando a bondade. E aí eu convido você para mergulhar comigo neste texto. Só quem está cansado, diga amém.
Se eu passar 10 minutos, vocês me aguentam sim ou não? 10 minutos, se eu passar. Pastora Claudinice, tudo bem? Pastor Cassiano, tudo bem? Pastor Ximeno, tudo bem? Evangelista Marglon. Igreja do Senhor, tudo bem? E aí, irmãos, todas as vezes que o povo desobedecia, Deus permitia que coisas ruins acontecessem, mas Deus sempre ficou dizendo para o povo: continua sendo meu povo. Se voltar para mim de verdade, se tiver arrependimento, eu vou abençoar. Se tiver arrependimento, eu vou restaurar. Se tiver arrependimento, eu vou derramar a minha bênção e vai multiplicar tudo. Mas infelizmente, depois que as tribos se dividiram, o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul ficou um reino terrível. Começaram a sacrificar outros deuses, começaram a até matar os seus próprios filhos, e Deus disse: fizeram o que eu nunca mandei fazer. E a desobediência foi tamanha, que mesmo depois deles estarem num tempo de bonança, com o reino estabelecido, com Jerusalém protegida, com o templo protegido, murado, bem protegido, Deus permitiu que eles fossem atacados por um outro rei, Nabucodonosor. Mas antes de Jerusalém ser tomada, Judá, Jerusalém serem tomadas, Deus permitiu, escute bem, Deus permitiu que algumas pessoas que moravam em Jerusalém, que moravam em Judá, eram habitantes de Judá, eles fossem levados cativos para a Babilônia. Eles fossem levados para viver na Babilônia. E viver na Babilônia era viver longe da sua terra natal. Era viver longe dos seus costumes. Era não ter liberdade para adorar o Deus verdadeiro. Era não ter liberdade para comer o que quisesse. Para viver como quisesse. Para fazer o que desejasse. Algumas pessoas foram levados cativos, outros ficaram. Antes da cidade ser destruída, eu quero chamar a sua atenção para isso. Havia uma desobediência grande. Deus permitiu que Nabucodonosor viesse uma vez, a primeira vez, e levasse algumas pessoas cativas para viver na Babilônia. E eles, imagine agora comigo, veja a bondade de Deus. Veja a bondade de Deus nisso. Imagine agora comigo. Daniel, Misael, Azarias. Eles chegaram para ele e disseram: arruma tuas coisas, tu vai viver na Babilônia. Arruma o que tu tem e vai viver na Babilônia. Pega tuas mudas de roupa, porque tu não vai mais morar aqui. Nabucodonosor tomou conta e você vai ter que morar lá. Eles arrumaram, foram embora. Veja a bondade de Deus. Você consegue ver a bondade de Deus? E muitos habitantes de Judá foram levados. Os nobres foram levados. Nesta leva, Ezequiel também foi. O profeta Ezequiel também foi. Filho de sacerdote, filho de pastores, foi levado também para a Babilônia, para morar lá. Você consegue ver a bondade de Deus? Pastor, não consigo. Porque imagine, viver aqui na terra natal, no melhor, com a minha família agora, e ir embora para outro lugar. Eu não consigo ver a bondade de Deus. Mas sabe por que Deus estava fazendo isso? Porque a maioria deles temiam a Deus. Temiam a Deus. Reverenciavam o Senhor. Os que não temiam, desobedientes, Deus permitiu que ficasse, porque Nabucodonosor viria destruir e muita gente ia morrer, a fome ia chegar, mas Deus preservou alguns obedientes, porque Deus sempre faz isso. Deus é bom. Aquilo que parece ruim hoje, você pode entender que amanhã será bom, porque é a bondade de Deus sobre você, sobre a sua vida, irmãos. E dentre muitos que foram levados, eu vou acelerar, dentre muitos que foram levados para a Babilônia estava o profeta Ezequiel. Aí quando você for ler o livro do profeta Ezequiel, quem está no plano anual de leitura da Bíblia está lendo, quando você for ler agora você vai entender, vai entender o contexto.
Deus apareceu para este homem chamado Ezequiel, quando ele estava perto de um rio, vivendo longe da sua família, mas ele era temente a Deus, um profeta, filho de pastor. Não é porque ele era filho de pastor que ele era temente a Deus, e graças a Deus que os filhos de pastores são, mas ele era temente a Deus, filho de sacerdote. Depois você lê na sua Bíblia, porque é um privilégio quando você educa os seus filhos aqui. Seus filhos são privilegiados. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Você que foi educado na casa do Senhor, é um privilégio, irmãos. O inimigo tenta invalidar isso. Não, é verdade, é um privilégio educar os nossos filhos aqui. É um privilégio, Noel e Aline, que vocês apresentaram hoje, a Esté, e já tem os outros filhos. Ezequiel viveu nesse contexto. Aí Deus aparece para ele quando ele estava perto do rio. Ele começa a ter visões de Deus. Quando eu estava meditando nesse texto, eu disse, meu Deus, se fosse hoje, eu acho que muita gente ia dizer assim, ele está doido. Sério, ele está doido, porque depois você vai lendo com calma. Ele viu as rodas, depois ele viu algumas imagens, e quando esses seres andavam, as rodas acompanhavam. Quando eles subiam, a roda subia. Quando eles paravam, a roda parava. Quando eles iam para a direita, a roda também ia. A gente vai lendo o texto, vai se desenvolvendo e vai percebendo que tem algo extraordinário, tem algo poderoso. Então Deus foi mostrando a bondade, porque mesmo em terra estranha, Deus falou com Ezequiel, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa onde você esteja, Deus querendo falar, Ele fala. Pode estar no teto, pode estar embaixo, pode estar em outro lugar, pode estar na igreja, pode estar na sua casa, pode estar no trabalho, pode estar na escola, pode estar no ônibus, onde for. Quando Deus quer falar, Deus fala, irmãos. O que Deus quer é coração quebrantado e contrito. O que Deus quer é a gente dizendo, eu quero mais de Deus. E Ezequiel era um desses. Ele dizia, eu quero é mais de Deus. Eu quero é mais de Deus. E Deus então aparece para ele no capítulo 3, no texto que nós lemos. Nós vamos perceber, logo na parte A do versículo 16, que Deus apareceu para ele numa data determinada, num tempo específico. Sabe quando foi? Ao fim dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, findo os 7 dias. Fala assim comigo, por favor, 7. Mais uma vez, 7. Quando findaram-se os 7 dias, Deus apareceu para ele. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente precisa pensar um pouco sobre os 7 na Bíblia. 7 representa a plenitude, 7 representa a perfeição de Deus, 7 representa também a conclusão, algo completo, não algo pela metade. Então, no dia perfeito, na hora certa, no dia oportuno, Deus apareceu para o profeta Ezequiel para falar com ele. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Uma semana tem 7 dias, o arco-íris tem 7 cores. E também o candelabro tem 7 lâmpadas, está até aqui um candelabro, uma imagem de um candelabro. As 7 cartas enviadas às igrejas do Apocalipse, são 7 os selos, são 7 as trombetas, são 7 as taças, são 7 os Espíritos de Deus, 7 é plenitude, 7 fala de algo completo, perfeito. Então no dia certo, no dia perfeito, Deus apareceu para o profeta Ezequiel. Deus começou a falar com ele, porque Deus, na sua perfeição e na sua bondade, estava mostrando para ele, eu sou um Deus que não deixa as coisas pela metade. Apesar de você estar vivendo em terra estranha, apesar de você estar vivendo cativo, tem uma promessa que depois de 70 anos você vai voltar, vai retornar para a sua terra e você vai experimentar a glória da segunda casa, que ela é maior do que a da primeira. Aleluia e glória a Deus. A visão dos 7 dias fala de algo pleno, perfeito, completo. E o versículo de número 16, ainda parte B, fala, veio a minha palavra do Senhor. Irmãos, Deus fala pela sua palavra, porque a palavra é a voz de Deus para o homem. Quando nós lemos a palavra, quando nós lemos um versículo, ele é a voz de Deus. Porque Deus continua falando nos dias de hoje. E ele fala de uma maneira, a maneira mais límpida, mais perfeita de Deus falar, é quando eu leio aqui essa Bíblia, quando eu leio outra Bíblia também, o exemplar, a Escritura Sagrada, é Deus falando comigo. Veio a minha palavra do Senhor. Deus tem uma voz para um povo, Deus tem a voz para a humanidade, e a voz é daquele que é selecionado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus e um amém?
Abraão foi escolhido, Moisés foi escolhido, Jacó foi escolhido, e nós dizemos assim, que privilégio é ser escolhido, e é um privilégio. Mas tem prerrogativas também. Tem condicionais também. Então, quando Deus apareceu para Ezequiel, ele disse, Ezequiel, versículo de número 17, a parte A, filho do homem, eu te coloco como atalaia, eu te coloco agora como atalaia sobre a casa de Israel. O próximo versículo, versículo 17, só a parte A. Eu te coloco como atalaia para a casa de Israel. O atalaia era um vigia que ficava numa torre, atento. Ele ficava preparado, atento para anunciar qualquer perigo, caso viesse a acontecer. Um perigo que se aproximasse, o atalaia, ele tinha a responsabilidade de soar a trombeta, era a sua missão, de tocar a trombeta dizendo perigo à vista, e todo mundo já sabia, tem perigo, vamos nos prevenir, vamos ver o que a gente precisa organizar, reparar, para não ter perda, para não ter morte, para que nada ruim aconteça. Eu não sei se você já parou para pensar nesse texto, mas a igreja do Senhor, ela está exatamente nessa posição de atalaia, espiritualmente falando. É a igreja do Senhor quem vigia, é a igreja do Senhor quem anuncia a palavra do Senhor, quem fala essa palavra para aqueles que precisam. É a igreja do Senhor. Nós somos chamados por Deus para ser atalaias. E Deus disse para Ezequiel ainda, Ezequiel, vou fazer o seguinte, ainda no versículo 17, e tu vais ouvir a palavra da minha boca, e tu vais falar da minha parte, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Ezequiel falava, era a voz de Deus. Quando nós estamos pregando a palavra, é a voz de Deus. Quando você prega a palavra, é a voz de Deus. Porque quem assume a posição de atalaia, sabe o que é que acontece? Ouve a voz de Deus e fala o que Deus mandou falar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas o atalaia também tem responsabilidades. A primeira e a principal é falar só o que Deus mandar falar. Deus disse, Ezequiel, você vai falar o que eu mandar você falar. Deus falou, quando eu disser ao ímpio, verso 18, quando eu disser, observe bem, quando eu disser ao ímpio, porque Ezequiel ia falar, mas era Deus dizendo, quando eu disser ao perverso, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, és tu quem vai falar. És tu quem vai falar com ele. És tu que serás a minha voz para ele. Quando eu disser ao ímpio, tu morrerás e tu não avisares, para advertir esse ímpio do mau caminho, para ele salvar a sua vida, para essa pessoa perversa salvar a sua vida, e essa pessoa morrer sem que tu digas, eu quero te dizer, eu vou requerer o sangue de ti, Ezequiel. Você precisa ser a minha boca para essas pessoas. Você precisa ser a minha voz para essas pessoas. Se alguém que você viu, que você sabe que é casa rebelde, que é ímpio, e você não fala do que eu mandei você falar, e essa pessoa morrer, se você não falar, eu vou requerer da sua mão o sangue dessa pessoa. É sério isso. Deus disse para ele assim, eu te levanto sobre a casa de Israel. A gente pensa que é só para quem está lá fora. Tem gente que também está lá fora e está fora do evangelho, mas já foi um dia. Essa palavra é para todo mundo. Porque aqui a gente lê o texto e vê que a palavra é endereçada ao ímpio. Quem é o ímpio? É alguém que vive deliberadamente no pecado. Quem é o pecador? É alguém que nasceu e já nasce com a semente do pecado. É todo ser humano depois da queda, é um pecador. Mas o ímpio é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Mas a novidade é que Deus quer salvar essa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Deus quer salvar essa pessoa. E se Ezequiel não avisasse, não falasse, Deus disse, eu vou requerer de você. Na continuidade, sabe o que é que acontece? Ele diz assim, ó, se o profeta avisar o ímpio da impiedade, aí tudo bem. Se ele morrer sem obedecer, a questão é dele, você falou. Só quem é boca de Deus, diga eu. Diga com mais fé, eu. Agora é interessante que na continuação do versículo, veja o próximo versículo, como ele é muito forte. Por isso que eu disse que a palavra é para todo mundo. Versículo 19. Mas se avisares ao perverso, ele não se converter da sua maldade, se mal caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. E no verso 20. Também quando o justo, quando eu li isso aqui, sabe aquele texto que a gente lê e não conseguiu ver? Esse foi um deles. Eu não tinha observado que a palavra era para o justo, irmãos. Quando é o ímpio, a gente já tem um juízo de valor. A pessoa está na prática do pecado, Neto.
A pessoa está lá pecando deliberadamente, Brunão. Já está lá. A gente já até olha e diz assim, realmente, você precisa de Deus. Mas e o justo, irmãos? E o justo? O justo se desviar da sua justiça, se fizer maldade, é Deus dizendo assim, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas ainda se o justo vier fazer maldade, ainda se o justo vier pecar, ainda que ele venha se desviar, Deus vai levantar os seus atalaias. Eles estão aqui, eu estou vendo. Deus vai levantar os seus atalaias para dizer assim, vem comigo, eu te levo de volta. Eu pego na tua mão, volta a sacrificar, volta a adorar. Agora, se esses atalaias não falarem, está escrito, se o justo pecar e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, ele morrerá. Porque você não avisou, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas. Isso aqui é muito sério, irmãos. É muito sério. Porque tem gente que pensa, não, eu já fiz muito para o Senhor, eu já fiz tanto, mas se tu não ficares no Senhor, não permaneceres justo ou justa, se não permaneceres diante do Senhor, e deliberadamente pecares contra o Senhor, viver dissolutamente, está escrito que as coisas que foram feitas não serão lembradas. Ficar firme. Vamos ficar firmes. Eu posso ouvir um amém, igreja do Senhor? Agora, Ezequiel, se você falar, é o justo, se você falar atalaia, se você falar a ele, para ele se arrepender, eu não vou requerer de você de maneira nenhuma, nada, porque você falou. Vamos ficar de pé com os 10 minutos que eu pedi a vocês, vocês me deram. Vamos ficar de pé. Sabe o que eu quero dizer para você? O tema da mensagem é, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. O chamado é para ser atalaia. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado. Só olhe para ela. E eu quero que você entenda que nesse olhar você está dizendo para ela e ela dizendo para você, você é um atalaia, viu? Você é um atalaia. Nós somos os atalaias do Senhor para o nosso tempo. Aleluia, glória a Deus e bendito seja o nome do Senhor. Então, como atalaia, abra sua boca. Como atalaia, fale de Deus e sobre Deus. Seja alguém que evangeliza, que fala daquilo que Deus fez em você, por você. Aleluia, aleluia, porque tem gente morrendo querendo ouvir, irmãos. Tem pessoas morrendo querendo ouvir. Elas estão morrendo. Pode ser ímpio, pode ser um justo que se desviou. O ímpio é um pecador deliberado. O justo é alguém que falhou, que pecou, mas não vive, não quis viver deliberadamente, sabe? De repente você pode até estar aqui nessa condição. Mas o Senhor te ama porque Deus é bom. Deus não abandona, Deus não desiste de ninguém. E nós, como Ezequiéis dos nossos tempos, como atalaias, nós precisamos dizer isso. Se você está aqui hoje, você está longe dos caminhos do Senhor, você nunca entregou a sua vida para Jesus, se eu te falar com amor, se você não entregar a sua vida para Jesus, e se você morrer hoje, você não tem lugar no céu. Porque o lugar no céu a gente recebe um poder para estar lá. A gente confessa a Jesus como Senhor e Salvador. A gente crê com o coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, e assim a salvação vem. Eu não quero que você passe desta vida para uma outra, que eu não sei quando vai ser, pode ser eu, sem entregar a vida para Jesus. Falo isso com amor, com muito respeito. Se você quer entregar a vida para Jesus, eu queria chamar você aqui à frente, quero orar por você. Quer voltar para Jesus, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Já está vindo uma pessoa ali. Vem, Ney, com ele, você trouxe ele, vem, Ney. Aleluia! Glória a Deus! Parabéns, meu querido, por sua decisão. Parabéns por sua decisão. Deus abençoe. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Mais alguém quer voltar para Jesus? Alguém quer voltar para Jesus? Meu querido, hoje tu estás garantindo teu lugar no céu.
o Senhor está escrevendo o teu nome no livro chamado Livro da Vida. E o diabo não pode apagar. As tristezas não podem apagar. As frustrações não podem apagar. Deus está fazendo isso porque te ama e por causa da tua atitude. Aleluia! Aleluia! Está vindo Noélia ali? Está vindo entregar a vida para Jesus. Aleluia! 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 Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Adoremos aquele que vive, o nosso Rei. Ele está aqui, aleluia. Aleluia, mais alguém, se quiser, venha. Vem entregar sua vida para Jesus. Vem voltar para Jesus. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Oh Deus, tu és eu lindo, me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Glória a Deus. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Foi assim ou não foi na marcha? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Atalaia do Senhor, levante as mãos assim, só os atalaias, levante as mãos. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.